dia a todos. Vamos dar início a este painel. Primeiramente, queria agradecer ao Josier, a toda a equipe aí do FIS, por ter convidado, e estamos aqui para abordar o tema, como já foi colocado, que é garantindo a sustentabilidade do sistema pelo acesso à inovação. Nesse painel, complementando só já a apresentação feita, temos dois ilustres amigos, ótimo revê-los aqui nesse ano difícil, ano e meio já difícil que todos tivemos e que diminuiu nossa interação aí no dia a dia em eventos ou até em reuniões muito gostosas e de grande aprendizado. Temos conosco hoje no painel Guilherme Rummel, que é pesquisador e mentor com formação em engenharia e pós-graduado em sistemas de informação, com mais de 21 anos de atuação em Digital Health, e é Head Mentor do EMI, eHealth Mentor Institute, e é autor de vários livros sobre o tema. Junto conosco também temos Hans Fernando, pesquisador em saúde, gestor em saúde populacional, com experiência tanto na área de saúde pública quanto privada. Atualmente, como já dito, é head da área médica da Health Tech Vita. Nós vamos ter um debate aqui, muito mais uma conversa sobre esse tema. Eu vou abrir, talvez introduzindo rapidamente alguns pontos bem genéricos aí sobre o tema, e depois vou dar espaço para 10, 12 minutos aí de apresentação para cada um dos nossos convidados, e na sequência responderemos aí as perguntas da nossa audiência, dos colegas aí que estão assistindo. Queria começar só abordando esse tema, né, de extrema relevância hoje em dia, que é a sustentabilidade do sistema, aqui no caso de saúde, pelo acesso à inovação. Eu entendo esse tema como relevante, e eu colocaria até, recolocaria ele, no meu entendimento, como garantindo a sustentabilidade do sistema de saúde, já numa provocação, talvez, aos debatedores, pelo acesso a dados, informação e conhecimento, né? Tendo aí a inovação como o meio facilitador deste aprendizado contínuo que esse sistema de saúde, para ser sustentável, ele exige. A área de saúde, como sabemos, é uma área que tem uma velocidade e intensidade na geração de conhecimentos que é brutal, nós não conseguimos mais acompanhar, e é lógico que todas essas ferramentas, essas criações novas, utilizando tecnologia existente e outras que virão, nos auxiliará em muito na tomada de decisão, tanto de parte como de todo do sistema. Hoje, nós reconhecemos que o nosso sistema de saúde é extremamente fragmentado. Eu queria também colocar aí para os dois colegas um pouco da visão da necessidade desta inovação nos auxiliar na integração desse sistema, na integração assistencial desse sistema. Então, esses são alguns pontos iniciais aí que eu coloco. Eu também acredito que essas inovações, hoje, elas aconteçam ainda, eu entendo, de forma fragmentada, talvez satisfazendo bastante interesses específicos das partes que compõem esse sistema de saúde. E o nosso desafio é como essas inovações, em partes, elas podem, de fato, ser traduzidas, no final, numa melhor experiência desse cidadão que frequenta o sistema de saúde e que, obviamente, se traduza, seja num aumento da qualidade de vida desse cidadão, como no aumento da expectativa de vida desse cidadão. Inúmeros desafios, obviamente, no sistema de saúde nós temos hoje, e temos aí diversas ferramentas que podem nos auxiliar. Não queria, nesse momento, levar muito o tema adiante, mas eu gostaria já de passar, talvez, para o Guilherme, primeiro, aí, ter os seus 10, 15 minutos aí de apresentação, discussão sobre o tema, e, na sequência, para o Hans, e depois nós vamos debater um pouquinho sobre essas apresentações.
Muito obrigado aí tanto ao Guilherme pelo Hans, pela disponibilidade, pelo tempo, e certamente ganharemos bastante conhecimento, aprenderemos bastante aí com o tema que está sendo apresentado. Obrigado. Por favor, Guilherme. Obrigado, Marcos. Prazer enorme estar aqui com você, com o Hans. Agradeço o convite do FIS e parabenizo a organização, o José, pelo denso conteúdo que ele está apresentando. É claro que em 10, 15 minutos, Marcos, a gente não vai resolver os problemas da saúde aqui nessa sessão, tá certo? A gente, no máximo, pode provocar, como você já fez. Quer dizer, e eu vou começar fazendo uma certa reflexão sobre o tempo, né? Como é que a gente tem que ver o tempo para que essas inovações que estão quase sempre fora da cadeia de saúde e, de alguma forma, adentram dentro do mercado, né? Eu estudei a minha vida inteira em colégio marista, quer dizer, a minha formação foi toda baseada nos pensadores da era cristã, né? E eu tinha que ler, eu odiava ler Agostinho, Santo Agostinho, enfim, todas aquelas confissões, aquilo era um horror para mim. Quando eu fui escrever o meu segundo livro, eu tive que fazer uma reflexão sobre o tempo e eu tive que voltar lá a Santo Agostinho para entender, porque ele foi um dos maiores expositores do problema do tempo na sociedade, né? E para Santo Agostinho a coisa era muito simples. Quer dizer, o tempo que existe é o tempo presente, tá certo? O tempo passado ele só existe na nossa mente quando nós trazemos ele para cá. E o tempo futuro, da mesma forma, ele só pode ser uma projeção nossa mental, ou de raciocínio, ou do espírito, chama do que você quiser. Mas nenhum dos dois existe. Então, se nós três estamos reunidos aqui e nos lembramos de uma passagem qualquer que nós tivemos juntos, nós vamos lembrar disso nesse momento. E depois que passar para o momento seguinte, tudo isso já virou passado. E então o passado não existe. Por isso que ele cunhou a ideia de presente do passado, presente do futuro e presente do presente. Na realidade, o que existe mesmo para Santo Agostinho é o presente. E em cima disso ele faz muitas reflexões. E eu vou trazer aqui uma expressão do professor Silvio Meira para tentar trazer essa ideia do presente e do futuro para a nossa reflexão, né? O Meira usa uma expressão bastante importante para os dias de hoje. Ele diz assim: o futuro vem do futuro. Ok? O nosso senso cognitivo está acostumado a pensar em passado, presente e futuro. Só que devido à velocidade das transformações, como o Marcos disse, devido a essa enorme ciclorrítmica, né, que tá ascendendo nesse século, e também pela pandemia, o futuro não vem mais do presente ou do passado. O futuro vem do futuro. E eu podia dar um exemplo clássico disso agora na telemedicina. Quer dizer, nós três aqui trabalhamos 10, 15 anos num ambiente em que lutava para a telemedicina ocorrer, acontecer. Bravamente, em todas as fronteiras, a gente lutou. De repente veio a pandemia e 4 meses depois, toda a cadeia de saúde estava usando ou fornecendo o serviço de telemedicina. Então, no fundo, houve um acidente ou uma transformação que ocorreu fora da cadeia de saúde e que a transformou de uma certa forma, né? Eu não vou usar nem PowerPoint e vou homenagear aqui o nosso querido Santo Agostinho e vou usar ferramentas aqui da época dele, tá certo? Sem nuvens, sem vídeo, sem nada. Vou tentar, se eu não conseguir explicar com isso, não vou conseguir explicar. Então, na visão de Santo Agostinho, eu vou pegar aqui um porta-copos, tá certo? E eu vou significar como se aqui fosse o nosso presente. Então, nós estamos todos aqui, inclusive nós três agora estamos aqui nesse presente. E aqui eu posso colocar toda a cadeia de saúde, todas as empresas do setor e todos os sistemas públicos dentro dessa cadeia. Então, o nosso senso cognitivo nos diz que o presente, o futuro, sai do presente. Quer dizer, ele se transforma em futuro, mas ele sai do presente. O que o Silvio diz? O Silvio diz assim, olha, não é assim que acontece. O futuro vem do futuro. Quer dizer, quando você menos espera, ele atravessa as fronteiras que ele tem que atravessar e chega até você. E inúmeros exemplos estão acontecendo dentro da cadeia de saúde, dentro do mercado de saúde, que podem explicar disso. Quer dizer, pode dar uma explicação sólida sobre isso.
Quer dizer, quando você pensa que o Marcos, economista, sabe muito bem disso, tem o livro dele aqui, um lutador incansável para os movimentos de remuneração médica, de transformação da remuneração médica. Ficamos aí 20, 30 anos discutindo isso. E o que acontece? Isso ficou aqui no presente para ser prospectado no futuro, mas não aconteceu ainda, por inúmeros motivos. Mas, em compensação, aconteceu o quê? O FIIs, o Open Banking, o Open Finance, o Open Insurance, quer dizer, uma série de coisas que não estavam na nossa rota de identificação e chegaram até o nosso presente, quer dizer, estão acumulando tensões dentro da cadeia de saúde. Mesma coisa com o registro eletrônico de saúde. Ficamos aí muitos anos achando que isso era uma coisa absolutamente inexorável, era um axioma para o setor. E traduzimos isso planejando, implementando e trazendo essa ferramenta para o futuro. O que aconteceu? Não veio. Está chegando o metaverso, está chegando realidade virtual, está chegando uma série de outras tecnologias e que, de certa forma, não inviabilizam o prontuário. Pelo contrário, dentro dessa estimativa, dessa colocação que o Marcos fez, eu acho que o prontuário é a única solução para a gente destensionar a cadeia de saúde em termos de fragmentação. Mas isso é outro tema. No fundo, eu quero dizer assim, todos nós somos acessados diariamente por inúmeros fatores exógenos à nossa empresa, à nossa cadeia de saúde, ao mercado, que, de certa forma, interferem dentro da cadeia de saúde e, de certa forma, transformam ela. Tá certo? Então, qual é a minha sugestão que eu gostaria de dar aqui para a gente pensar em inovação para os players da cadeia de saúde? Não importa se é uma health tech, não importa se é um incumbent, não importa se é uma secretaria municipal, toda a energia dessa empresa, ela está aqui no presente, sendo colocada, sendo alocada para resolver os problemas da empresa. A gente tem que fazer a empresa chegar no dia seguinte, tá certo? E todos esses problemas são problemas do passado, não são problemas do futuro. Porque a gente mal sabe ainda aqueles que do futuro estão batendo a nossa porta. Alguns já estão ferindo, alguns já estão transformando, mas a grande maioria a gente não entende ainda. Recentemente eu vi num paper da MIT Sloan Management a seguinte informação: 80% de todas as oportunidades, de todas as inovações disruptivas ou disfuncionais que existem na indústria de serviços, elas ficam aqui fora, elas ficam nessa coroa fora das fronteiras da empresa. Percebe? É como se o futuro viesse daqui, um futuro chega aqui, o outro chega aqui, o outro chega aqui, e alguns chegam bem perto. E chegam antes de nós absorvermos o seu choque. Então, a minha sugestão para a gente garantir maior acesso, garantir que o sistema de saúde receba mais inovação, e aqui eu tenho que me preocupar principalmente com a saúde suplementar, porque eu acho que ela é um problema muito maior para nós hoje do que a saúde pública, por incrível que pareça. Quer dizer, a minha sugestão é que todas as empresas do setor movimentem pessoas, equipes, entidades, enfim, dentro da sua fronteira e que façam aqui do lado uma investigação 24/7 para identificar as nano-oportunidades que ficam aqui em volta. São nano-oportunidades, são satélites de oportunidade que gravitam em torno das empresas. Por exemplo, nessa mesma telemedicina, quando ela estava chegando aqui, havia uma dúzia de hospitais em São Paulo que já estava preparado para a telemedicina, que já estava utilizando telemedicina. Esse pessoal já estava com um nível de investigação para saber o que a minha borda, o que a minha fronteira estava absorvendo disso. Quando chegou aqui o futuro, quando chegou a telemedicina, eles já estavam prontos. Então, as health techs têm esse papel fundamental, porque grande parte do seu poder transformador, da sua competência, está só em investigar as bordas. Os incumbents ficam sempre aqui dentro, gastando energia, gastando esforço para fazer com que, de alguma forma, a empresa chegue no dia seguinte. E as health techs têm essa posição, assim como as fintechs têm essa posição na área econômica. Então, fica essa sugestão, tá certo? De que nós monopolizemos uma quantidade, e aí não adianta dizer, não, mas acontece que o meu CEO,
o meu diretor executivo, ele vai a eventos, ele fica com o radar ligado. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre patógenos digitais em pessoas que fiquem grudadas nas fronteiras das empresas, identificando em tempo real, em tempo total, todas essas pequenas e micro transformações que estão chegando. São elas que vão transformar o mercado. E aqui eu quero fazer uma reflexão do Drucker, do velho e bom Peter Drucker. Na década de 80 do século passado, um pouco antes do falecimento dele, ele escreveu um livro brilhante e ele disse assim: inovação é transformação comportamental dentro da cadeia, seja feita por fornecedores ou por consumidores. Tem nada a ver com tecnologia, embora ela seja um acelerador. Mas inovação é transformação comportamental. Voltando aqui à telemedicina, não tem nada que telemedicina tem hoje que não tinha 10 anos atrás. Nada. Não tem nenhuma tecnologia nova em telemedicina. Mas o que mudou? Mudou o comportamento dos players da cadeia em aceitar essa nova ideia, né? Tanto como consumidores como como fornecedores. Quer dizer, a inovação que entrou de forma rápida e abrupta dentro desses 20 meses de pandemia, em grande parte ele veio de forma comportamental e não de forma tecnológica. Não estou vendo nenhuma tecnologia nova surgir, nem inteligência artificial, machine learning, nada disso. O que muda é a concepção comportamental e cultural da cadeia de aceitar e de se conectar nessa borda para entender o que está acontecendo. Só uma observação final. Essa borda, ela está aqui fazendo fronteira com quem? Com o mercado, com os nossos concorrentes, que estão aqui juntos ou separados, estão vendo as mesmas bordas do que nós, e também faz fronteira com o consumidor. Quer dizer, investigar quais são as transformações que o consumidor está assumindo. E vou dar um exemplo para fechar, Marcos. Há 10 anos atrás, em 2019, quase todas as operadoras de saúde e os hospitais também, quase todos os players do setor, tinham como ideia fixa, ideia estratégica, ideia missionária na sua empresa, melhorar a tutela, o serviço ao paciente. Isso era um mantra, tá certo? Eu tenho que ajudar o paciente a curar, a conceber tratamento para ele, a conceber procedimentos para eles. Esse era o mantra. 20 meses depois, nós recebemos uma enorme transformação, até dialética, em termos de autocuidado. Todo mundo percebe o autocuidado de uma forma muito diferente do que percebia há 20 meses atrás. Portanto, o que está na fronteira que a gente tem que entender? As empresas precisam pensar, bom, o que eu vou fazer agora para apoiar o autocuidado do consumidor, que está muito mais preocupado com isso do que estava há 20 meses atrás. Então, esses elementos são os elementos que eu acho que são facilitadores para a gente melhorar o sistema de saúde e o sistema suplementar, principalmente, né? E aqui faço uma provocação: o sistema suplementar não avança, ok? Vamos deixar isso claro, ele não avança. Ele avança, assim, franjas, avança um pouquinho, mas está aí nesses 47 a 50 milhões de usuários, e não avança, está aí há 10 anos. Quer dizer, e isso tem que ser percebido. Eu estou na fronteira da minha empresa percebendo o que está acontecendo com o mercado. Eu estava entendendo o que estava acontecendo com as clínicas populares quando elas começaram a surgir. Eu estava entendendo quando eu posso fazer uma ligação e pedir uma coleta de exame na minha casa sem precisar chegar perto de um laboratório de análise. Quer dizer, todas as transformações que estão ocorrendo, de certa forma, elas capturam, elas sequestram o stakeholder da área de saúde e impedem que ele reflita sobre as inovações. E aí eu chego aqui no FIS, assisto várias sessões, há uma concordância, uma convergência fantástica entre todo mundo, mas as ações não acontecem. Continuam não acontecendo. Continuamos no discurso. E lembro sempre, voltando a Santo Agostinho, a ideia, e por isso que a Health Tech é importante nos nossos tempos, né? É porque todo o nosso conceito de condições de transformar,
a nossa potência de transformação, né, as condições que a empresa tem para transformar, elas são grandes, principalmente os incumbents, mas elas são de baixo interesse. E a Health Tech, pelo contrário, ela tem baixa condição de transformar, ela tem baixa condição de subverter o sistema. Mas, em compensação, eles têm muito interesse. E, portanto, eles sempre ficam um passo à frente dos grandes players do setor. Historicamente, e agora não será diferente. Obrigado, Marcos. É isso aí por enquanto. Obrigado, Guilherme. Trouxe aí inúmeros pontos interessantes aí que geram uma reflexão. Entre esses, esse último ponto, né, que fica sempre como uma questão, né? Por que esse mundo em rápida transformação encontra na prática, no dia a dia, num sistema que enfrenta enormes dificuldades, a implementação daquilo que já está disponível, né? É lógico que muita coisa tem chegado, mas como você frisou nessa tua figura da borda, né, de uma dificuldade de penetração, de fato, dessa inovação para proporcionar algum tipo de ganho assistencial no todo. No particular, a gente consegue até observar, mas a transformação e o impacto disso no todo, e aqui a gente precisa sempre lembrar desse termo da sustentabilidade na plenitude do que ele significa, ainda nós estamos por ver. Tenho aqui algumas outras questões, mas eu vou passar para o Hans, já de imediato, agradecer novamente. Hans, por favor, aí os seus 10, 12 minutinhos de exposição, depois a gente volta para um bate-papo em cima do tema que nós estamos presenciando aí. Por favor. Bom, a essas alturas, boa tarde a todos. Enorme prazer estar aqui com o Guilherme, com o Marcos, duas mentes brilhantes do nosso meio. Uma honra mesmo. Muito obrigado. Obrigado ao José e a toda a organização FIS pelo convite. Estar aqui é sempre muito bom e de um aprendizado muito grande. Guilherme, assim, nós três sabemos aqui que nós não sentamos para combinar nada, né? Mas a tua fala é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Queria antes de acabar, já te dar os parabéns. E você vai ver que não é uma retórica, nem uma simples educação, porque vários, aliás, eu diria todos, os conceitos que você traz aqui, eu consigo hoje ver na minha vida de Health Tech, né? Então, é impressionante a profundidade e a qualidade da tua análise e como é que ela é real, né? Como é que ela é realista, né? E a figura da borda, ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa, porque talvez eu até mudando um pouquinho do que eu imaginei compartilhar aqui hoje, mas depois dessa tua fala eu acho que fica bem interessante citar algumas coisas e algumas diretrizes que a gente tem tentado nesse cenário de Health Tech, que a gente tem aprendido, que temos errado e, graças a Deus, acho que acertado mais do que errado. Então, tentar compartilhar algumas coisas que você colocou, né? Então, a primeira coisa, a coisa de Santo Agostinho, né, do futuro, do presente, do passado, maravilhosa essa tua referência, ter trazido isso aqui à tona. E na verdade, a coisa da borda, né, que fecha com o artigo do MIT, são dois temas que estão tão relacionados e que eu vejo hoje, talvez, assim, elas são tão relevantes que talvez uma Health Tech ou qualquer outra empresa que decida olhar para o futuro, né, e esqueça que ela está vivendo o presente, e não entenda que ela tem que ter um pouquinho de paciência para identificar essa borda, porque essa borda já tem um contato com o presente, e não ficar se perdendo na ansiedade do que vai vir. Esse talvez seja um dos maiores riscos que uma Health Tech possa ter, ao meu ver, né? Errar este timing, errar este olhar, e isso não é simples, obviamente. Algumas coisas são muito simples, ou são simples, e como você bem disse, exigem um exercício contínuo, né, de observação e de muita diligência para separar esse joio do trigo.
they Porque se require você identificar continuous oportunidades que estejam exercise muito of longe da observing. sua Because borda, if you identify talvez do ponto de opportunities vista very pragmático far do from negócio, your edge, recursos from the serão ali pragmatic investidos, standpoint of tempo business, será ali resources will investido, be e invested, talvez você não time consiga will be colher nem para invested, você, nem and para os seus perhaps you clientes cannot reap for os you, frutos neither que your você clients, imaginava que você se the planejou, fruit né? that you imagined that you had Na prática, planned. então, o exercício que a gente In tem practice, procurado the fazer, e eu exercise acho que that esse tem we sido o aprendizado que vai muito em cima desses conceitos que você coloca, é no sentido da gente ver o que tem já, né, na borda, né, com razoável disponibilidade ou alcançável casa, né, já que é uma empresa de tecnologia, mas o que me deixa sempre com uma guia alerta é que a gente, como é que aquela inovação, como é que aquela oportunidade, como é que aquele conceito, de fato, ele vai ser transformador em conceitos muito sólidos do passado, ainda, né? É um contrassenso você buscar inovação sentado em conceitos muito sólidos, mas é o caminho seguro de você ir alargando a sua borda tempos a tempos. O que eu quero dizer com isso? Nós, por exemplo, estamos muito, mas não só, né? Nossa porta de entrada é uma atenção primária que se quer organizada, como a gente já aprendeu claramente no correr da história, né? Então, assim, as inovações no sentido prático, as oportunidades tecnológicas que a gente possa usufruir no sentido prático, elas devem impactar de maneira significativa, por exemplo, os atributos fundamentais de uma boa atenção. Então, assim, qual é o impacto que ela tem no acesso? Qual é o impacto que ela tem na longitudinalidade? Qual é o impacto que ela traz para a coordenação do cuidado? Qual é o impacto que ela traz para a integralidade, né? Por exemplo, né? Então, se a gente consegue observar que determinada inovação, de fato, vai ter um impacto significativo em atributos tão fundamentais quanto esse, para falar de atenção primária, e, obviamente, exemplos outros a gente pode dar para outros níveis de atenção, muito provavelmente, ele, de fato, trará um benefício para o negócio, para os clientes, de uma forma geral. Eu digo muito provavelmente porque você também abordou com muita clareza a questão cultural do consumidor, né? E essa é um dos aspectos no sentido de você identificar essa borda, né? Essa borda, ela tem quase como um rótulo que garante que o indivíduo está na borda, é que você consiga observar minimamente uma tendência de mudança de comportamento. Se você não tem ainda minimamente uma tendência de mudança de comportamento, provavelmente ele não está tão na borda quanto você imaginou que pudesse estar. Talvez esteja na borda do ponto de vista tecnológico, talvez esteja na borda do ponto de vista da lógica do seu negócio propriamente dito, mas na hora de chegar às pessoas, isso que é a etapa fundamental, porque senão, de novo, o ciclo pode ser tão longo que não seja viável, né? Então, assim, buscar essa borda, fortalecendo conceitos onde a gente possa pisar com clareza e com firmeza, talvez seja o caminho mais rápido e mais seguro para inovar. É assim que eu tenho visto, e essa experiência que eu tenho acumulado nesses últimos 3 meses. E aí me vem muita figura de uma conversa que eu tive a oportunidade de ter, uma história que alguns já conhecem, mas, enfim, há uns anos atrás, com, enfim, um grande CEO de uma grande organização americana, um sujeito com uma experiência muito grande. Ele tinha acabado de fazer uma palestra muito assim, densa no sentido de incentivar a organização dele na direção da inovação, que vamos ter coragem para inovar, né? E a fala dele foi muito forte nesse sentido, uma organização muito grande. E eu tive a oportunidade, depois da fala dele, tive contato com ele, tive a oportunidade de interagir com ele durante uns 30 minutos. E a pergunta que eu tive curiosidade de fazer para ele é como é que ele diferenciava a coragem da loucura, né? Você incentivar a coragem tem um certo risco, né? E o sujeito pode achar que é pular da janela, né? E ele é um indivíduo calvo, né? Ele tinha muito esse tique de passar a mão na cabeça. Ele passou na mão na cabeça umas 5 vezes, virou-se para mim e falou assim: engraçado, eu estou falando isso dentro da minha organização tem uns 4, 5, 6 meses. Ninguém nunca me fez essa pergunta. Eu falei, espero que não tenha sido ruim. Ele falou, não, foi uma boa provocação, mas eu vou lhe responder.
assim, a minha resposta é a seguinte: você imagina que você está na beira de um rio, e é um rio que tem um certo volume, não é um rio fácil de ser atravessado, a princípio até talvez um rio de altíssimo desafio para ser atravessado, e é-lhe colocado o desafio de atravessar esse rio, né? O louco vai se jogar lá dentro, vai sair nadando que nem um desesperado para tentar chegar do outro lado e entregar a tarefa que lhe foi dada. O corajoso vai gastar um tempo, vai olhar e vai tentar mapear onde é que tem uma pedra, onde é que tem um galho, onde eventualmente ele tem um pouco mais de chance, qual é o local que ele tem que pular para nadar, qual é o local. Ele minimamente ele vai dar uma mapeada. Para quê? Para identificar a sua borda, Guilherme. Né? Em última análise, é disso que nós estamos aqui falando. Fazer até um Verdade? teste, até fazer um teste na borda. Ele pega Exato. uma microcomunidade, alguns beneficiários dele, e faz lá um beta-teste para saber se dá resultado ou não. Faz uma aferição. Exatamente, exatamente. Então, assim, então eu acho que assim, ser corajoso nesse momento é inovar, fortalecendo conceitos, ainda mais na nossa saúde suplementar, que você também comentou que, coitado, ainda tem, né, um desafio enorme de fortalecer os seus conceitos mais fundamentais, né? Eu acho que, assim, se você vai se norteando pelo fortalecimento do conceito e você consegue um ponto que Marcos agora trouxe, que foi fundamental, é não mais ter uma solução isolada para resolver um problema, mas na hora que você vai construindo uma solução integrada para todas as atividades, para todos os eventos que compõem a frequência de eventos de um dado sistema de saúde, aí me parece que você está caminhando para algo que realmente é a minha expectativa aqui, trazendo de fato assim uma opinião vivendo isso, que você possa de fato trazer uma realidade um pouco diferente e um passo à frente do que a gente tem hoje. Então, assim, é óbvio que é muito difícil você sair com tudo integrado, né? Muito difícil ter um sistema de saúde com toda amplitude e achar que você vai integrar tudo da noite para o dia, não vai. Então, qual o caminho que a gente tem perseguido? O caminho de sair das pessoas, ter a informação e o dado em torno das pessoas, e conforme a gente vai abrangendo em termos de variedade, ações de saúde, né? Da atenção primária, coordenação de cuidado, consultas especializadas, procedimentos, internações, até o momento que você tem, de fato, um ecossistema minimamente integrado. Não precisa ser também, às vezes a gente quer mais do que precisa, a gente não precisa ser detalhe do prontuário médico, isso talvez nem sempre seja necessário, mas ter uma boa informação do que aconteceu, uma boa informação estruturada, né, do que aconteceu naquela internação é plenamente suficiente para um grande salto em relação ao que a gente tem hoje, é outra borda, né? Então, essa expectativa hoje que a gente tem. É isso que é num projeto nessa direção que a Vita vem se desenvolvendo, que a gente tem tido a oportunidade de participar, e que eu vou depois pegar a gravação dessa nossa conversa aqui e aproveitar a fala tanto de Marcos na abertura quanto de Guilherme para compartilhar lá internamente entre nós, para a gente, com conceitos tão brilhantes e tão bem colocados pelos meus antecessores aqui. Vou parar aqui, né, que senão não dá nem tempo da gente conversar um pouquinho. Mais uma vez aqui, o meu super alegria de estar aqui com vocês, e muito obrigado pelo aprendizado. Muito obrigado, Hans. Trouxe aí pontos interessantes também, complementando e até adicionando aí ao que o Guilherme colocou naquele modelo da borda. Eu estou aqui desde o início que vocês estão falando, pensando em algumas coisas, né? Eu anotei e fazer umas provocações aí, sem ordem específica, talvez vocês fiquem à vontade aí para comentar, talvez eu tenha anotado aqui 4, 5 pontos para a gente debater um pouquinho, antes que a gente receba aí eventuais perguntas dos nossos colegas que estão assistindo a gente nesse painel. A primeira delas, da fala do Guilherme, complementada pelo Hans também, me fez lembrar uma aula que eu assisti num MBA de Gestão Estratégica de Negócios, há 25 anos atrás, mais ou menos, aqui em São Paulo. Foi talvez depois de ter feito algumas incursões aí na área econômica, talvez seja um MBA que me introduziu um pouquinho na vida dos negócios, né? E aprendi muito.
E eu lembro de uma das aulas, era uma sessão que tinha profissionais de diferentes empresas aqui do Brasil, que cada um deles contribuía de uma forma espetacular para ganho, trazendo suas experiências, mas numa das aulas eu lembro bem que isso foi nesse tempo mesmo, faz pouco mais aí de 25 anos, ele trouxe um seguinte desafio para todos os alunos, eram uns 25 alunos que estavam em sala, falando, olha, eu gostaria que vocês pensassem em alguma coisa sobre o futuro, alguma tecnologia, alguma coisa que vai acontecer e que vocês acreditam que não exista hoje. E deu um tempo para debate entre todos os alunos, e depois cada um tinha que apresentar uma ideia, né, de futuro. E qual foi o take-home da aula? Né? Foi de que, muito engraçado, que tudo o que foi dito, esse professor era uma pessoa que estudava bastante inovações já naquela época e até a incorporação delas, muito plugado aí no que estava acontecendo no mundo inteiro, foi a constatação de tudo que era dito sobre o futuro já existia, de certa forma, disponível no momento da nossa conversa. Né? Quer dizer, isso traz muito, um pouco, ligando com o que o próprio Guilherme colocou, nessa questão do presente hoje, né? Do que nós fazemos hoje olhando para o futuro, ele, obviamente, ele está ainda muito amarrado naquilo que nós vivenciamos no presente. Mesmo que a gente não tenha experiência, vivência de certas coisas, o acesso à informação, ele nos permite imaginar, né? E esse imaginário nosso, ele, naquele momento, pelo menos, não iria muito longe. Vocês acreditam ainda que isso seja válido hoje, né? E o porquê, talvez, dessa dificuldade da gente olhar esse futuro, né? Será que a gente não está olhando tão bem para o nosso presente ainda e os nossos problemas que nós temos hoje? Então, essa é uma pergunta que eu coloco. Eu queria colocar uma segunda e ver se o Hans compartilha e talvez também que o Guilherme aborde um pouquinho. Na fala do Guilherme, ele colocou que ele vê, talvez, a questão da inovação um problema maior do sistema suplementar, pelo menos foi o que eu entendi, do que do próprio problema do nosso sistema público, né? Se a gente considerar que nós estamos num sistema de saúde que é único, que tem essas duas partes e transitamos por ele, e pelas angústias de sustentabilidade até desse sistema, o público, não só por ser maior e muito mais presente, né, no nosso território como um todo, o porquê dessa impressão de ser um problema maior para o sistema suplementar, já que talvez esse sistema tenha condição, pelo menos em tese, de inovar mais do que o próprio público, porque, na minha visão, talvez tenham cabeças que tomam decisões muito mais facilmente e prontamente, com condições, do que o próprio sistema público, que ele tem as suas próprias dificuldades. Então, queria abordar esses dois temas aí com vocês, de largada, escutar um pouquinho o que vocês pensam disso. Em relação à sua primeira questão, né, eu tenho muita dificuldade, Marcos, de me debruçar sobre o futuro do curto prazo. Eu, para ser sincero, não me interessa o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos. Eu não moro nisso, entendeu? As condições políticas, sociais, as condições mesmo tecnológicas, eu acho que são datadas, tá certo? Qualquer tecnologia nova que entre no processo, ela tem uma data de entrada e de saída, né? Essa é uma constatação. Então, o meu mundo é um mundo sempre pensando em médio prazo e longo prazo. Aliás, eu acho que o nosso grande problema no Sistema Nacional de Saúde, público-privado, é porque nós sempre pensamos no curto prazo. Nós sempre queremos resolver os problemas que estão emergentes. E não tem ninguém na periferia para ver o que está acontecendo lá na frente. Então, desde a introdução
em 98 da legislação da saúde suplementar. Quer dizer, o que está acontecendo? Acontece uma imensa concentração em poucos players do mercado, tá certo? Eles se acomodam nessa posição e não fazem uma estrutura investigatória para mudar a saúde suplementar. Alguém vai me dizer, não, mas acontece que, como sempre dizem, acontece que a regulação, a legislação, tudo bobagem para mim, entendeu? Porque, no fundo, a regulação muda, como mudou na telemedicina, por osmose, porque você tem que mudar. Quando você tem uma demanda que é muito maior, que é muito mais pressão sobre a cadeia, automaticamente os players do setor fazem com que a mudança ocorra. A sensação na saúde suplementar, para mim, é que esse lugar em que elas estão está de bom tamanho. Entendeu isso? Elas se acomodaram nesse lugar em que elas estão e não abrem mão desse espaço e tentam fazer, de certa forma, uma pauta reivindicatória, mas quando tem que fazer uma mudança específica e que impacte toda a cadeia, elas não se comprometem com isso. Aliás, o próprio Santo Agostinho falava que você só tem fidelidade ao passado. Ninguém tem fidelidade ao presente ou ao futuro. O futuro você não sabe o que vier. Você não pode ter fidelidade a uma coisa que você não conhece. E no presente, qualquer coisa que você tenha fidelidade, no segundo seguinte virou passado. Então, os gestores da cadeia de saúde privada, eles têm alta fidelidade ao passado. E têm enorme dificuldade de enxergar o futuro. Por isso que eu confio nas health techs, que têm uma melhor visibilidade dessas fronteiras para fazer os ajustes necessários. Eu acho que a mudança do SUS, Marcos, virá numa canetada. Vai entrar um cara novo lá que vai dizer, como aconteceu com o Serjão, lembra? Você, contemporâneo meu do Serjão, fez uma comunicação. O cara entrou lá, um maluco, foi lá, privatizou tudo e não deu a menor bola. E é isso que eu acho que vai acontecer na saúde pública. Virá por compulsoriedade. Então, Hans, no caso do registro eletrônico de saúde, sabe como é que vem? Vem com uma canetada. Obriga-se a cumprir, não recebe do SUS, não recebe a parte, como fez a Inglaterra, os Estados Unidos, no Medicare, como fazem todos eles. Olha, a partir do ano tal, como fez com o TIS, a partir daqui a 3, 4 anos, passa a ser obrigatório este protocolo. Então, do ponto de vista da saúde suplementar, eu acho que ela tem muito mais dificuldade de se inovar do que o setor público, porque o setor público só depende de um fator, que é recursos. Recursos. Se mudar a administração e tiver recursos, muda. Não tem nada no DataSUS, que aquelas pessoas que estão lá, de que não saibam que nós estamos falando aqui. Eles sabem tudo, mas eles não têm recursos. Vai, Hans, vai com você, senão acaba aqui. Alguma complementação? Nós temos aí, acho que uns 5 minutos aí para concluir. Então, só para... por enquanto, não temos nenhuma pergunta dos que estão nos assistindo. Então, a gente continua apresentando aí os pontos de vista. Eu tenho a impressão que, de novo, a grande vantagem do sistema público, da parte do sistema público, são seus fundamentos. Né? Seus fundamentos são muito mais sólidos. E, uma vez tendo recurso, é mais fácil você inovar em fundamentos sólidos do que você inovar num cenário onde você ainda tem muita coisa de base para acertar. Muito difícil de construir o segundo andar se o primeiro não está pronto. Né? Eu acho que a saúde suplementar está bem longe de ter o seu primeiro andar feito com qualidade. Acho que é um desafio aí gigantesco e acho que ele virá num misto de canetada com pressão de player chegando. Né? Então, assim, acho que caberia uma canetada na saúde suplementar também no sentido seguinte, olha, esse é o modelo brasileiro, e seja ele qual for, e seja público, seja privado, todo mundo tem que seguir isso aqui. Daí para frente, beleza. Como foi na indústria bancária. Um dia o Banco Central falou lá, há 4 anos tinha dado todo o mapa para o Febraban, eles não quiseram, enfim, tocaram para frente. Um dia o Banco Central falou, o futuro vem no futuro, e aqui vai ser assim, e a partir do ano que vem vocês... Então, eu sou um liberal, mas não tem jeito, Hans, se não for com canetada, não sai. Não sai. Eu acho que isso algum dia ocorrerá, assim, por necessidade, por desespero, mas ocorrerá na medida em que a gente não está tendo responsabilidade para reagir por conta própria. Né?
E aí eu acho também, acho que a visão do Guilherme é interessante, no sentido de que, não sei nem se são as organizações, mas as pessoas que estão para que mudar uma coisa que eu estou bem hoje, né? Não quero mudar muito também, não há muito incentivo nessa direção, né? Enfim, é o caminho que cada um escolhe, a contribuição que cada um pode dar e tem para dar, mas o fato é que nós estamos aqui discutindo alternativas para esta contribuição poder se dar de forma mais significativa, né? E acho que essa percepção das pessoas comentarem aquilo que elas já veem, ou que já existe hoje, é um pouco da borda também, sabe? É um pouco daquilo que a gente pode ver. É fundamental esse papel de quem olha para longe, né? Durante muito tempo eu trabalhei em biotecnologia muito com esse papel, de olhar para além da fronteira. E ele é fundamental porque é ele que vai mexer até uma hora que chega muita coisa na borda. É que nem o carro de Fórmula 1 que sai com uma inovação incrível, quando para a gente o carro dos passeios a gente acha que nunca vai ter, e daqui a 5 anos aquela inovação do Fórmula 1 que era incrível está no nosso carro de passeio aqui. Então é um mecanismo desse tipo e é fundamental isso, é fundamental ter o edge, né? O cutting edge é absolutamente fundamental, mas a vida na massa, ela se dá na borda ou perto da borda, e aí é que a gente tem que caminhar, seja saúde suplementar, seja saúde pública, é aí que a gente tem que caminhar. Assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, sabe? As condições são incríveis, como nunca tivemos antes. A gente sabe o que tem que fazer. Então, assim, nós todos que trabalhamos com saúde temos que nos desafiar a entregar algo melhor do que a gente vem entregando nos últimos anos, eu acho. Obrigado, Hans. Nós temos ainda alguns minutinhos. Eu queria fazer uma provocação com um jogo rápido aí, que eu tenho 3 perguntas que me angustiam muito ainda. Talvez vocês puderem dividir aí para respondê-las a gente de uma forma rápida. A primeira seria, o Guilherme trouxe aí a importância da transformação comportamental no processo de incorporação e usabilidade até destas novas inovações. Qual é o tamanho desse desafio? Só jogando a bola para vocês, a primeira. A segunda eu vou pegar... Perdão. Vou fazer as 3, aí vocês vão pensando enquanto isso, mas pelo tempo para a gente ser breve e poder respondê-las. A segunda nós estamos falando aqui num painel de sustentabilidade. Se eu pegar a perna aí da sustentabilidade com o viés ou com a sua importância econômica, quando é que vocês acham que a gente pode ter bons exemplos de incorporação dessas inovações no sistema de saúde, se refletindo em ganho de eficiência do sistema de saúde? Aí é uma pergunta de tempo, né? Porque o sistema está angustiado, né? Está pressionado, tem oportunidades para isso. E a terceira é como vocês veem hoje, como estratégia, a tentativa de incorporação do que já existe, inovações, com uma, vamos dizer assim, predileção para complementação da atuação do profissional de saúde, ao invés de substituição da atuação do profissional de saúde. Isso liga naquela primeira pergunta minha, que é o medo da própria incorporação ameaçando, eventualmente, participantes desse sistema de saúde. Isso vale para pessoas quanto empresas. Então, eu vou aqui rapidamente, bem rápido mesmo. Acho que as 2 primeiras estão ligadas. Quando a gente fala de mudança de cultura e profissionais, porque o profissional também precisa, né? Então, quando há uma mudança de cultura, todo mundo tem que participar dessa mudança de cultura. Vou pedir só uma coisa, 2 minutos nós temos que encerrar. Recebi aqui agora a informação. Então, eu vou deixar em aberto algumas dessas perguntas, mas, Hans, finaliza talvez com um complemento e depois peço para o Guilherme dar a última palavra e peço desculpa a todos, mas nós temos uma limitação do tempo. Não, com certeza. Eu só queria realmente deixar uma mensagem nessa coisa da mudança da cultura, que os profissionais é fundamental, mas no modelo suplementar brasileiro tem uma pessoa que é fundamental dela mudar a cultura dela, que é uma representante do cliente, que é o gestor do RH das empresas. Esse indivíduo ele tem que ainda entender e se desafiar para poder avançar a saúde brasileira, porque ele é o grande contratante, ele tem um poder incrível e, em tese, ele é o maior interessado também. Muito obrigado, Hans. Guilherme, minuto final aí. Está no mudo, Guilherme.
Está mudo? A sua resposta, Hans, é surpreendente. Quer dizer, a mudança do RH, para mim, vou usar também na minha lógica conceitual, tá certo? Sobre o médico, Marcos, eu acho que o médico será substituído pela máquina? Não. Mas o médico será substituído pelo médico que utiliza a máquina. O médico que não souber fazer gestão da máquina, ele vai desaparecer. Aliás, eu acho que neste século, o médico se transformará muito mais num educador do que num curador. A função dele de educar o paciente será muito mais relevante do que a função dele como curador. Muito obrigado, Guilherme. Ótima finalização aí, tanto do Hans quanto do Guilherme, aos pontos que foram levantados. Gostaria de encerrar esse painel, falar de sustentabilidade e ainda incorporação de inovação na área de saúde com os desafios que nós encontramos hoje, realmente é um tema muito vasto, difícil da gente poder administrar dentro de um tempo tão pequeno. Mas ficam aí algumas colocações para todos refletirem. E antes de encerrar, quero agradecer novamente ao Josier, ao FIS, pelo convite a participar desse evento, sem dúvida engrandecedor, bem como ao Hans, ao Guilherme, pelas colocações que vão deixar muito a pensar, além desse pouco tempo que tivemos aqui nesse painel, e contribuir para o amadurecimento e melhoria do nosso sistema de saúde. Muito obrigado a todos, obrigado ao FIS aí pela oportunidade. Até logo. Prazer em revê-los, prazer em revê-los. Obrigado.